E aí, continuando falando sobre o ouro, sobre as revoltas, temos aí a Inconfidência Mineira, né? Ou Conjuração Mineira, que nós até falamos dela há pouco tempo também, né? Na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. Claro, né, gente? Como a gente fala das usinas, tudo que é retirado da natureza que não se renova, uma hora vai acabar, ou diminuir, ou não fica tanto no auge. Claro que até hoje não acabou, se encontra ouro ainda, mas não na proporção que era antigamente. E é claro que como eles foram muito com sede ao pote, foi cada vez mais diminuindo e foi acabando naquele lugar, né? Acabando não, porque não se acabou, mas se enfraqueceu muito. O problema de contrabando, a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Com a diminuição na produção, os mineradores começaram a ter dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, revoltando-se contra a exigência. Isso fez surgir no ano de 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, estado de Minas Gerais, uma conspiração que ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre Tiradentes, que foi um desses líderes aí, né, da Inconfidência Mineira. Bom, o que aconteceu? Como está falando aí? Os mineradores estavam com muita dificuldade, porque já não se achava tantos metais preciosos. Porém, a coroa portuguesa não abaixava os impostos. Então, era como assim, gente? Como que eram esses impostos, professora? Era como se aquelas terras, aqueles lugares fossem alugados. Então, você trabalhava lá, mas você tinha que entregar uma parte daquele aluguel para a coroa, como se fosse desse jeito. Tudo era deles. Então, eles tinham já a parte, além de entregar a outra parte também. Então, pouca coisa sobrava aí para os mineradores. E, claro, foi diminuindo o metal precioso, porém, a coroa não abaixava o imposto. Eles, mesmo que já achavam pouco, tinham que pagar aquele tanto para a coroa. E aí, cada vez mais, eles foram, né, ficando difícil a vida para eles. E aí foi onde que foram começando também outras revoltas, sempre com mais revoltas, né? Nesse movimento fazia parte idealistas intelectuais, padres, comerciantes e a elite mineira. Mas entre eles destacou-se um homem muito corajoso, dentista prático, ambulante, mascate, garimpeiro e militar, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelido de Tiradentes. Lembra que Tiradentes, vocês já até fizeram uma pesquisa sobre ele, né? Ele recebeu esse nome de Tiradentes justamente porque ele era dentista prático, né? Alguns fatores determinaram esse movimento. A cobrança, o que liderou? Por que eles estavam revoltosos aí que, né, resolveram aí fazer a Inconfidência Mineira? A cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, o decreto da derrama, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. Não era simplesmente não pagar, não. Se você não pagasse, você tinha que pagar com os bens que você tinha e até com a sua própria vida. Então, tinham que pagar os impostos ou morria, né? Então, aí, nisso, muita gente se uniu contra, né? Até os padres mesmo. Alguns idealistas, né, intelectuais, ou seja, pessoas nobres também, os comerciantes e, claro, a elite, aqueles mais ricos também. O decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal que a cada ano as regiões de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouro, equivalente a 1.500 quilos de ouro, né? Então, a cada ano eles tinham que pagar 100 arrobas de ouro. Isso levou o povo ao desespero. Por decisão dos inconfidentes, a revolta teve início no dia da derrama, ou seja, no dia que eles tinham que pagar aquele valor. Tinha como objetivo tornar o Brasil independente. Pretendiam instituir a república. Então,
foi uma das primeiras lutas, né, que quis ir não só contra a coroa de Portugal, mas tirar o domínio português do Brasil, ter a república, né? Fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Isso tudo foi o objetivo, tá, da Inconfidência. Bom, casa onde eles reuniram para se organizar aí a favor da Inconfidência, viu, gente? Então, essa casa aqui, ó, é onde eles reuniam, né? Onde se reuniam os Inconfidentes em Vila Rica, atual Ouro Preto. Os Inconfidentes não obtiveram êxito em seus planos, pois um dos seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão das suas dívidas. Lembra que eu falei para vocês que a coroa, né, ia atrás de alguém e oferecia alguma coisa para eles, justamente, e eles entregavam aí. Ou se não, falava, eu te conto uma coisa, mas em troca disso eu quero isso, isso e isso. Esses traidores. Então, quase todas essas revoltas, esses conflitos, sempre existia um traidor. Nesse caso, foi Joaquim Silvério dos Reis, que falou, né, que eles estavam unindo aí contra a coroa. Nesse período, o governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama, ou seja, nesse período falou que não ia ter mais aquele pagamento, né? Como resultado da traição de Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos do país, aqueles que eram mais ricos, né? Eles expulsaram, outros foram presos, porém, e um dos líderes, né, Tiradentes, vamos dizer que era a parte mais fraca, ou que tinha menos dinheiro e menos poder, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Por que eles faziam isso? Para mostrar que eles eram poderosos, né? Ou seja, quem ousar ser contra nós, nós vamos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui com ele. A coroa portuguesa, né, fazia justamente isso. Para quê? Para mostrar que eles eram, que era domínio, que eles que mandavam, né? Apesar de frustrada, a Inconfidência deixou uma semente da luta pela liberdade. Então, assim, Tiradentes foi morto, enforcado, lembra que nós estudamos, e cada parte do seu corpo foi deixada em alguns lugares aí para que todos olhassem, vissem aquilo e falaram, não, eu não vou ser contra mais, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, né? Então, vamos dizer assim, a coragem de Tiradentes impulsionou muita gente, né, depois dele, a lutar aí contra esse domínio português. Tiradentes, ouvindo a leitura da sua sentença, quadro de Eduardo de Sá. Então, aqui tem... Por que foi ele? Como eu disse para você, ele era um dos membros mais pobres, né, mais fracos, que eu falo financeiramente, desse grupo todo aí. Bom, agora também você vai fazer essa atividade, tá? Da página 196, 197 e 198, tá bom? E agora nós vamos para a Conjuração Baiana, mais uma das revoltas que teve aí durante esse período. Então, além, claro, das revoltas em Minas Gerais, e várias partes aí do Brasil também aconteceram, né, meninos? E na Bahia também, vamos dizer assim, o povo de lá já estava, né, exausto aí com tanta coisa ruim que o governo português estava fazendo. Então, na Bahia também surgiu um outro movimento contra a coroa portuguesa. Outro movimento surgiu na Bahia em 1798, porém com características bem distintas dos anteriores, ou seja, antes eles estavam mais por causa do ouro, lá em Minas Gerais. Da Bahia já eram outras coisas, principalmente sobre a igualdade racial, né? Apesar da coroa portuguesa estar aí liberando os indígenas da escravidão, tudo mais, ainda não era totalmente certo isso, acontecia sim. E, vamos dizer assim, a classe mais pobre lá também era muito massacrada. Porém, com características bem dispersas dos anteriores, principalmente em relação aos seus participantes oriundos das camadas mais pobres da população, negros e mestiços. Esse movimento, conhecido como Conjuração Baiana,
como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, porque alfaiates, é justamente sobre isso mesmo, você vai entender já já, tá? Tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira, e defendia a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos e a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país, ou seja, acabar mesmo, né, a escravatura, ou seja, não ter mais escravos, justamente por igualdade racial, tá? Então ele já tinha uma bandeira lá, era um movimento bem organizado a princípio, né? Claro que virou mais aí, né, uma revolta, porque eles não eram atendidos, né? Então aí começaram a ficar mais bravos e aliar mais força e virava mais um confronto. Os ideais da Conjuração Baiana foram inspirados nos mesmos ideais da Revolução Francesa. Revolução Francesa, vixe, liberdade, igualdade e fraternidade. Os conspiradores convocaram a população a participar da luta por meio de papéis manuscritos, colados nos muros das cidades, ou seja, eles já eram mais audaciosos, né? Não faziam nada escondido, eles já eram mais, né? Colocavam em vários lugares aí. Ao serem descobertos, em 1799, foram presos e enforcados em Salvador, no estado da Bahia. Então, ó, esclarecendo aqui, ó, a revolta dos alfaiates é justamente por quê? Porque os líderes João de Deus, tá? E Manuel Faustino eram alfaiates, tá? E aí vocês sabem que geralmente, claro, que tinha médicos por trás de tudo isso e outros, mas sempre a gente fala, né? Aquele que tem o menos poder, vamos dizer assim, é o que mais é condenado aí nas histórias. Então, chamava-se, Revolta dos Alfaiates, porque os dois eram alfaiates. Para quem não sabe, alfaiates é aqueles que fazem roupa, tá? Principalmente para a nobreza na época que fazia essas roupas mais chiques, né? A atividade agora, sim, a última atividade do livro que você vai fazer, tá bom? Só tem uma folha, essa daqui, ela é bem tranquila, tá? Então, as que tem mais algumas são aquelas primeiras, essa aqui agora é bem tranquila. Após você terminar essa daqui, aí você pode estar fazendo a sua revisão. Não deu tempo de terminar agora de manhã a revisão? Não tem problema. Lembra que ontem eu falei para vocês fazerem a revisão, começar ela, né, para fazer ela, aqueles que nós já havíamos estudado, e para hoje que você terminasse ela. Então, para quem já começou, ficou só esse restante faltando, certinho? Mais tarde, um pouquinho, eu vou estar enviando as correções para vocês, tá bom? Então, vamos agora mais 2 videoaulas, sim, somente as correções agora de língua portuguesa e inglês, combinado? Então, pode fazer a sua atividade de história. Vou passar a correção para depois que você terminar, que já está gravado, e você vai e faz a correção. Não precisa fazer agora, nesse momento não, tá bom? Então, você tem até, hoje é terça, no mais tardar na quinta-feira, para você concluir todas as correções para estudar para avaliação. Então, é melhor a de português e inglês corrigir agora, porque você vai ter prova de português e ética também. Vou ver se eu consigo dar a correção de ética hoje ainda. Caso não, na quinta-feira a gente corrige, tá bom? Então, até agorinha na nossa próxima videoaula.